Boa tarde, meus irmãos. A paz de Cristo para todos que estão ouvindo essa mensagem, que vão ouvir essa mensagem nessa tarde. Que nas nossas vidas, nesse dia, fluam rios de águas vivas, águas do trono do Senhor. Que essas águas desçam sobre as nossas vidas e leve toda amarração, toda trava, todo cadeado, toda chave espiritual que possa estar amarrando, prendendo, trancando as nossas vidas, seja na área financeira, na saúde, na família. Que as águas purificadoras do trono do Senhor venham nos purificar nesse dia. Que fluam do nosso interior essas águas de águas vivas. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos meditar em Gênesis, capítulo 27, versículo 35. E ele disse: Veio o teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: Não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Por isso que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me toma a minha bênção. E disse mais: Não reservastes, pois, para mim bênção alguma? Esse versículo aqui, meu irmão, é Esaú falando com o pai dele, com Isaac, depois que ele descobriu que Jacó tomou a bênção dele. Essa história, meu irmão e minha irmã, é uma lição de vida para todos nós. Jacó enganou o pai dele, enganou o irmão, trapaceou, mentiu, roubou, usou de má fé e tomou a bênção do seu irmão, a bênção da primogenitura. Isso tudo gerou um conflito imenso entre eles dois e as famílias. O recado que eu quero deixar hoje, meu irmão, baseado em Gênesis, nessa história de Jacó, é que nós, meus amados, nós não devemos usar de deslealdade para obter bens, recursos, enfim, para se dar bem em tudo. Isso é um erro. E nós não podemos nos precipitar, meu irmão, de forma alguma. Foi isso que aconteceu com Jacó. Jacó foi desleal devido à precipitação, ele se precipitou. Jacó, meu irmão, ele cometeu 2 erros fatais. O primeiro, ele não procurou Deus, meu irmão. Ele não pediu ajuda, não pediu socorro, direção. Ele não pediu a intervenção de Deus diante da situação adversa que ele se encontrava. O pai dele ia dar a bênção para o irmão mais velho, Esaú. Só que Jacó foi escolhido de Deus, ele era escolhido para herdar essa bênção. Mas o pai dele queria passar para o irmão mais velho, que na época isso era normal, era tradição, passar as bênçãos para o irmão mais velho, passar as posses, o controle sobre a família, reino no caso. Mas Jacó foi o escolhido. Então Jacó ficou desesperado, meu irmão, quando soube que o pai ia passar as bênçãos para o irmão. Foi aí que ele se precipitou. O segundo erro foi a precipitação. Ele foi apressado e isso levou Jacó ao erro. Os 2 erros de Jacó principal foram esses. Ele não buscou a Deus diante da circunstância, da adversidade que surgiu na vida dele e se precipitou. Quando ele se precipitou, colocou tudo a perder. Então, meu irmão, quando Jacó se precipitou, ele usou de trapaça, enganação, mentira, má fé. Ele foi astuto, se aproveitou do seu pai velho e cansado para receber a bênção da primogenitura. Jacó foi desleal, meu amado. Ele foi ambicioso e egoísta para obter vantagens próprias, pessoais. Meus irmãos, olha quantos erros Jacó cometeu com a pressa e a precipitação. E nós, meus amados, não somos diferentes de Jacó. Quando nos precipitamos, cometemos erros e esses erros têm um preço muito alto a ser pago. Há consequências quando erramos. Às vezes, essas consequências são fatais para nossas vidas e para as pessoas que estão ao nosso redor. Para os nossos familiares, por exemplo, que não tem nada a ver com nossos erros, mas muitas vezes as consequências atingem essas pessoas, as pessoas que amamos, por causa dos nossos erros lá atrás. Quando Jacó trapaceou, mentiu para conseguir a bênção especial, ele mesmo mudou o curso das bênçãos que Deus tinha para ele. A mentira de Jacó, meus irmãos, e os seus erros não invalidou a promessa de Deus. As bênçãos de Deus seriam derramadas sobre Jacó. Mas isso durou muito tempo, meu irmão. Durou muitos anos para que as bênçãos de Deus fossem derramadas sobre Jacó. Ele sofreu muito. Ele penou muito devido ao engano dele no passado. O engano dele, meus irmãos, resultou em conflito e separação familiar.
O plano de Deus em abençoar Jacó não mudou. O que mudou foi como ele receberia essas bênçãos. Quando eu falei que Jacó colocou tudo a perder, foi por isso. Porque o plano de Deus não muda. Ele era escolhido do Senhor para herdar as bênçãos. As bênçãos do Senhor eram sobre ele, só que ele se precipitou e com isso cometeu vários erros. Mas isso não invalidou a promessa de Deus. Mas durou muitos e muitos anos para que Jacó recebesse essa herança. E Jacó, meu irmão, não precisava fazer nada disso. Porque Jacó, meu irmão, ele era portador das bênçãos de Deus desde o seu nascimento. Já no ventre da mãe dele havia profecias. A mãe dele falou com o Senhor e o Senhor falou para ela que o maior ia servir o menor. Que o menor reinaria sobre o maior. Isso é a profecia. Então, Deus já tinha escolhido Jacó antes do nascimento até. Então não tinha necessidade dele fazer nada disso, de usar enganação, mentira, de roubar, de trapacear, de enganar o seu pai velho, cansado. Ele não tinha necessidade, meu irmão. Não tinha necessidade de Jacó fazer tudo isso. Mas ele fez, se precipitou. Por isso que ele cometeu todos esses erros. Como Jacó ficou desesperado, meu irmão, com a situação, ele agiu sem refletir. Não refletiu nas consequências que suas atitudes poderiam trazer. Com isso, ele mesmo se lançou em uma situação complicadíssima e desfavorável. Pagou um preço muito alto. Embora Deus tivesse designado ele como portador, como herdeiro das bênçãos, ele não tinha intimidade com Deus. Se Jacó tivesse intimidade com Deus na época, ele não teria recorrido a falcatruas para obter as bênçãos. Ele teria esperado no Senhor, confiado e entregado tudo nas mãos de Deus, porque ele sabia que Deus ia resolver aquela situação, que Deus ia dar para ele o que era direito, as bênçãos reservadas para ele. Ele era o escolhido do Senhor. Mas, meus amados, tudo mudou quando Jacó teve um encontro com o Senhor. Jacó errou muito, deixou a família triste, deixou o irmão arrasado, o irmão queria matá-lo. É tanto que ele teve que fugir. Ele fugiu para que o irmão não o matasse. Depois que o irmão descobriu que ele tinha roubado a bênção dele, tinha enganado o pai dele, ele teve que fugir, senão o irmão dele ia matá-lo. Quando ele teve um encontro com Deus, ele não teve só encontro, ele teve outros encontros com Deus, mas Deus mudou a vida dele. Nesses encontros com Deus, Deus foi mudando a vida de Jacó. Deus perdoou ele, mas ele pagou as consequências. As consequências ele teve que pagar. Irmãos, da mesma forma que Jacó enganou, mentiu, roubou, trapaceou, fizeram com ele da mesma forma. Quando ele fugiu, ele foi enganado pelo sogro. Ele queria casar com a mulher que ele amava, a mais nova, mas o sogro dele queria casar a mais velha e deu um jeito de enganar Jacó. Deve ter colocado um véu no rosto dela e ele não viu o rosto da noiva. No outro dia, quando amanheceu o dia, foi que ele foi perceber que não era a mulher que ele amava. E o sogro dele, meu irmão, enganou Jacó de todas as formas. Enganou, roubou Jacó muitas vezes. Ele trabalhou para esse sogro praticamente como um escravo. Resumindo, meu irmão, Jacó foi enganado por Labão, seu sogro. Foi enganado muitas e muitas vezes. Na verdade, o sogro dele não se importava com Jacó. Ele explorou o seu trabalho quanto pôde. E esse homem não queria deixar Jacó ir de jeito nenhum. Ele arrumava uma outra proposta, uma outra enganação para fazer Jacó ficar, porque ele não queria largar Jacó. Ele sabia que Deus lhe abençoava por causa de Jacó. Então ele não queria perder o trabalho abençoado de Jacó. A mão de Deus era sobre Jacó e a bênção também. Então tudo que Jacó fazia, meu irmão, era abençoado, era próspero, era bem sucedido. Então o sogro dele não queria que ele fosse de forma alguma. Ele estava enricando o sogro com as habilidades que ele tinha, com a sabedoria que ele tinha, que ele adquiriu com os anos. Deus foi trabalhando a vida dele, foi moldando Jacó e ele foi deixando o sogro dele rico com essas habilidades que Deus ensinou para ele. Enfim, meus irmãos, Jacó sofreu muito na mão desse sogro. E esse sogro também, Labão, mudou o salário de Jacó 10 vezes, meu irmão. Na Bíblia fala que mudou 10 vezes porque acredito eu que ele mudava para menos. Ele fazia um acordo com Jacó, via que Jacó estava crescendo, aí mudava o salário dele, diminuía. Creio eu que diminuía, porque se aumentasse, na Bíblia não estava falando que ele mudou o salário dele. Não constaria que se ele tivesse aumentado. Mas Deus viu o sofrimento de Jacó e o seu trabalho. Ele trabalhou muito, muito para esse homem, enriqueceu esse homem, meus irmãos, com o suor do trabalho dele. E não era justo sair daquela situação com as mãos vazias.
Então, meus amados, Deus teve misericórdia de Jacó, se compadeceu dele pelo trabalho, pelo esforço. Ele viu a enganação do sogro dele, enganando Jacó de todas as formas. Enfim, meus irmãos, Deus acompanhou todo o sofrimento de Jacó. Então, Deus, compadecido pelo que Jacó estava passando, já tinha sofrido muito na mão daquele homem e já tinha pagado pelos seus pecados, pelos seus erros. Toda a luta que ele passou trabalhando para aquele homem ambicioso, aquele homem egoísta, ele estava pagando os seus pecados do passado, meu irmão. Então Deus permitiu todo aquele sofrimento na vida dele. Mas, meus amados, quando Deus decreta, quando Ele ordena que as suas bênçãos serão derramadas sobre as nossas vidas, esse decreto não pode ser mudado ou cancelado. Mas, meus amados, o que Deus faz é mudar o nosso caráter, o nosso comportamento vergonhoso. Deus fez isso com Jacó para que pudesse receber as bênçãos que foi reservada para ele. Todo o sofrimento que Jacó passou na mão do sogro dele, meu irmão, serviu para que Deus moldasse, para que Deus esculpisse um novo caráter para Jacó, para que ele tomasse posse das bênçãos que Deus tinha reservado para ele, meus amados. Então, meus amados, o que nós tiramos dessa história é que não vale a pena usar de desonestidade para obter bens, recursos, para se dar bem em tudo, porque o sofrimento é bem maior lá na frente. Nós não podemos cometer esse erro, meu irmão. Quando vem uma adversidade, um problema, seja a situação que for, não se precipite. Bote na mão de Deus, que Deus é poderoso para resolver, seja o que for. Se tiraram algo de você, não se preocupe, Deus vai te devolver. Bote na mão de Deus, bote na presença de Deus e descanse, porque nós temos um Deus poderoso, um Deus que move céus e terra ao nosso favor. Nós não podemos agir com precipitação, meu irmão. A precipitação nos leva a muitos erros e os erros têm consequências, assim como teve na vida de Jacó. Não é diferente nas nossas vidas hoje. Amém, meu irmão? Essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Obrigada. Deixa o teu like, se inscreve nesse canal, compartilha esse conteúdo com as tuas redes sociais, Zap, Facebook e outros. Compartilha com as tuas redes sociais. Amém, meu irmão? Seja bênção na vida do teu próximo. E obrigada, meus irmãos, por mais uma oportunidade. Que a paz de Cristo esteja com vocês. Que Deus dê sabedoria a todos para resolver questões, problemas que nós não podemos nem sabemos resolver sós. Que Deus nos dê sabedoria para resolver todas as coisas. Amém, meus irmãos? Até o próximo.